Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um projétil é lançado do chão com velocidade escalar inicial V0 e ângulo θ0 em relação ao plano horizontal. Despreze qualquer forma de atrito e assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. Primeiro, o movimento do projétil se dá num plano? Sim, num plano cartesiano. Então, a primeira é verdadeira. A segunda fala assim: quanto maior o ângulo entre 0 e 90 graus, maior o alcance do projétil. Isso é falso, porque a gente pode ver nessa figura aqui que para ângulos maiores de 45 graus, o alcance diminui. E para ângulos menores de 45 graus, os alcances diminuem, né? O ângulo ideal de lançamento é um ângulo de 45 graus, aonde você tem um maior alcance. Beleza? A terceiro item fala assim: quanto maior a velocidade escalar inicial, maior vai ser o alcance do projétil. Cara, a gente tem que lembrar que o alcance ele é dado no eixo X, tá? E quando a gente tem o lançamento estudado pelo eixo X e o eixo Y, a gente tem que lembrar que se eu lanço o projétil aqui num determinado ângulo com uma determinada velocidade inicial, esse projétil ele sobe, atinge a altura máxima e volta ao solo. Então, o alcance ele é dado no eixo X. E a gente tem que lembrar que quando o ângulo é formado com o eixo X é o eixo do cosseno e o eixo Y é igual ao eixo do seno. Como a gente estuda esse movimento? Em relação ao eixo X, onde eu chamo V0 do eixo X e V0 do eixo Y, no eixo X, o alcance ele é dado pela relação S igual a S0 mais VT, pois o eixo X ele não vai sofrer ação do campo gravitacional, então é um movimento uniforme, tá? E aí eu tenho que SX é igual a V0 na direção X vezes o tempo. O V0x é a projeção do V0 no eixo X, então fica V0 vezes cosseno do ângulo. Esse é o meu V0. Então, o item está falando, quanto maior a velocidade escalar inicial, maior vai ser o alcance. Sim, porque se a gente pegar e substituir o V0x aqui, vai ficar assim, ó, SX é igual a V0 cosseno do ângulo vezes o t. Então, eu posso afirmar que, se eu aumentar o meu V0, eu vou aumentar o meu alcance. Então, esse item está verdadeiro. O quarto item fala: o tempo de subida do projétil até o ponto de altura máximo é igual ao tempo de descida até o chão. Verdadeiro. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O outro item fala: não há conservação de energia mecânica do projétil, pois há uma força externa atuando sobre ele. Isso está falso. Por quê? Porque ele disse no próprio texto: despreze qualquer força de atrito. Então, cuidado com essa, né? Porque ele disse no próprio texto que não tem força de atrito. Se não tem força de atrito, a energia mecânica vai se conservar. E o último item fala: caso houvesse resistência do ar, então ele já disse, caso houvesse, esta faria com que a altura máxima do projétil fosse maior do que na situação sem resistência.
Não, cara, essa também tá falsa, porque a altura do projétil, ela seria menor. Por quê? Porque o corpo ia subir, então ele ia ter uma força que estaria no contrário do movimento, logo a altura ia ser menor, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.